também é para cantar a canção para Damodara, Sri Damodarastaka, entre outras. Então vamos começar agora a ler a aula sobre Shrimati Radharani. Vamos começar com uma aula de Srila Govinda Maharaj. Depois eu vou postar alguns textos, algumas aulas, no grupo do Templo de São Paulo, para que todos leiam, porque não vai dar tempo de ler tudo que temos aqui para ler. São muitos artigos, muitas aulas, mas nós vamos ler o que der para ler. E depois do programa aqui, do Templo de São Paulo, nós vamos fazer a live com o Srila Tilaka Maharaj. Então é importante, sempre é importante vê-lo, escutar ele, devoto puro. Mas hoje é um dia muito importante, por quê? Porque em última instância, o Guru é Shrimati Radharani, em última instância. Então, hoje ele vai dar uma aula, vai fazer o darshan dele, assistam, eu vou colocar transmitido pelo Facebook, então quem puder participe, se não puder participar agora direto, escute depois, vai ficar gravado no Facebook, participe da aula, porque hoje é um dia extremamente importante para nós. Hoje é mais importante do que o aparecimento de Krishna, na verdade, para nós. Nós somos servos de Shrimati Radharani, não de Krishna. Krishna gosta mais daquele que serve o servo do servo dele. Então, por isso nós somos servos de Shrimati Radharani. Então, essa aula aqui, o título dela é Adoração com extremo cuidado. Extremamente importante isso. Depois vamos falar sobre o cuidado que temos que ter com Shrimati Radharani, em falar o nome dela em vão, em adorar Shrimati Radharani. Não é qualquer um que pode adorar Shrimati Radharani, que tem a qualificação de adorar Shrimati Radharani. O puja de Radha Krishna é extremamente elevado. Então eu aconselho ninguém a ter Radha Krishna para adoração. Radha Krishna é um puja muito elevado. Se for no templo, que tem um pujari muito dedicado, aí sim. Mas Radha Krishna é um puja muito elevado. Então, em vez de cometer ofensa, é melhor você ter uma Govardhana Shila, ou a foto da Govardhana Shila, é melhor você ter a foto do Guru, porque você querer fazer algo que não consegue cometer ofensa é pior do que não fazer. A adoração de Shrimati Radharani é extremamente difícil. Então, começando a leitura aqui, a aula de Srila Acharya Maharaj, ele deu essa aula em Vrindavana, no dia 5 de setembro de 2011. Então, o Radhastami em 2011 foi no dia 5 de setembro. E ele começa falando assim: hoje é um dia muito auspicioso em nossa vida espiritual. Um dia muito importante. Hoje é o Radhastami, o dia do aparecimento de Shrimati Radharani. Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, respectivamente, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, eles sempre adoram este dia de maneira mais adequada. Então, é um dia de adorar, mas a adoração, como eu falei, tem que ser da forma adequada. Shrimati Radharani não é qualquer adoração. Então, é dito aqui um verso, Srila Acharya Maharaj falou um verso que diz o seguinte: se você não adorar Shrimati Radharani, a sua adoração de Krishna, a Krishna, é inútil. Se você não adorar Shrimati Radharani, é inútil a adoração para Krishna. Por isso, Krishna nunca está sozinho na nossa missão. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati, você nunca vai ver um altar autorizado, um altar caseiro, pode até ser que tenha. A pessoa tem a mente dela e ela faz o que a mente dela achar. Mas quem está sob a orientação, a guia do Mestre Divino, da nossa missão, ele não tem Krishna sozinho.
tem Shrimati Radharani junto e tem Mahaprabhu junto. Então, se você adorar Krishna sem Shrimati Radharani, é inútil. Radha Bhajane, tem um verso aqui que diz o seguinte: como podemos adorar Shrimati Radharani? Nós não sabemos o processo de como adorar ela. Nós cantamos, aí tem um verso aqui, que é a canção. E essa canção diz o seguinte: nós devemos adorar os pés de lótus de Shri Guru com muito cuidado. Se não tivermos cuidado, uma ofensa pode vir. Por isso, nós temos que ter muito cuidado quando adoramos os pés de lótus de Radharani. Os pés de lótus de Radharani, a adoração a eles é muito difícil. Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele tem medo de ler o capítulo no Chaitanya Charitamrita sobre os passatempos de Radha e Krishna. Veja só, quem é Srila Siddhartha Maharaj? Ele tem medo do quê? Medo de ofender. Isso é no Sri Chaitanya Charitamrita, que todo mundo lê à vontade. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que vamos ler. Srila Govinda, eu já falei isso várias vezes, Srila Govinda Maharaj, ele levou 7 anos para falar para Srila Chara Maharaj, ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Nós temos que ler os livros da nossa missão, dos gurus da nossa missão. Não devemos querer ler o Srimad Bhagavatam, ler o Chaitanya Charitamrita, ler os Vedas, os Upanishads, os Puranas. Não, nós temos que ler o que os gurus falam, que eles escreveram. Então veja só, Srila Siddhartha Maharaj, ele tinha medo de ler o capítulo do Chaitanya Charitamrita sobre os passatempos de Radha Krishna. Antaranga Lila, Prema Lila, Prema Katha de Radharani. O Prema Katha de Ramananda Roy. Ele disse que nós devemos ter qualificação para ler esses capítulos. E é muito difícil. Nós podemos fazer o que Gurudeva nos disse para fazer. E Gurudeva disse a nós que nós podemos adorar Lalita Devi, que controla Radharani. E também nós podemos adorar Nityananda Prabhu. Então nós temos que adorar quem? Aqueles que adoram Shrimati Radharani. E quem adora Shrimati? Quem serve Shrimati Radharani? Lalita Devi, Nityananda Prabhu, o Guru genuíno. Porque o Guru genuíno, ele é Nityananda Prabhu. E nós somos, ontem foi falado isso, foi lido sobre isso, dia do aparecimento de Lalita Devi. Nós temos que chegar em Rupa Goswami para chegar em Lalita Devi. E chegar em Lalita Devi para chegar em Radharani e ao casal divino. Então, como diz aqui Srila Siddhartha Maharaj, nós temos que adorar Nityananda Prabhu. O nosso foco é Nityananda Prabhu. Srila Siddhartha Maharaj, na época em que ele estava encarnado, os devotos queriam visitar Nishinrapali, onde o Senhor Nishinradeva está lá, o templo do Senhor Nishinradeva. E ele falava, para que você vai lá adorar o Senhor Nishinradeva? Vai ver o Senhor Nishinradeva. Vá para Ekachakra, vá ver Nityananda Prabhu, vá adorar Nityananda Prabhu. O nosso caminho, a adoração a Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru. Então, nosso caminho, nós temos que compreender. As pessoas querem ir direto a Shrimati Radharani, querem ir direto a Krishna. Não é possível. Nós temos que ir através do caminho correto. E o caminho correto é o Guru. É o Guru genuíno, é Guru Deva. Agora, atualmente, Srila Bhakti-Tilaka Kanidhiha Maharaj. Esse é o caminho correto. Anteriormente era Srila Acharya Maharaj. Anteriormente era
Srila Govinda Maharaj, e assim por diante. É muito perigoso querer adorar Srimati Radharani. Srimati Radharani, eu sempre falo isso também nos dias de Lalita Devi, de Srimati Radharani, porque Gurudeva falou isso, Srila Govinda Maharaj. Srimati Radharani, da nossa missão, no templo de Koladvipa, ela está com os braços estendidos, assim, estendidos. Por que Srila Siddhar Maharaj mandou fazer a Murti dessa forma? Porque ninguém tem a capacidade, a qualificação de colocar uma guirlanda em Srimati Radharani, de tão elevada que ela é. Ninguém tem a qualificação de ficar falando o nome de Srimati Radharani ao vento, como é dito por aí. Nós não temos que ter associação com aqueles devotos, aquelas pessoas que ficam falando Radhe Radhe, escrevem Radhe Radhe. Eles não têm a compreensão correta. Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, eles deram a compreensão correta. Então não é bom ter associação com pessoas que estão indo para o sarradismo, estão indo no caminho do sarradismo. E é muito perigoso você ler esses temas, como disse lá Siddhar Maharaj, você ler sobre Radha Krishna, Lila de Radha Krishna, cantar as canções de Srimati Radharani, é muito perigoso. O nosso caminho não é cantar os lilas de Radha Krishna. Existem inúmeras canções com os passatempos de Radha Krishna, mas não é o nosso caminho. O nosso caminho, eles estão protegendo a gente do sarradismo. O Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele tenta proteger o seu devoto do sarradismo. Por isso, Siddhar Maharaj não gostava de muita exaltação no Kirtan. Ele não gostava de ninguém pulando e dançando exaltadamente. Por quê? Porque ele está protegendo nós contra o sarradismo. E Srila Maharaj também, ele deu um zoom no ano passado, falando, o devoto perguntou para ele sobre um lila de Radha Krishna. O devoto perguntou por que Radharamana, a deidade lá de Vrindavana, Radharamana, Krishna não toca flauta nessa deidade. E Srila Maharaj falou, como é que eu posso falar para você um lila de Radha Krishna aqui no Zoom? E como que eu vou falar isso? Ele falou, você não está qualificado ainda. Eu repeti isso aqui esses dias. Você não está qualificado a saber o lila de Radha Krishna, porque você vai trazer para o lado mundano. Isso é muito perigoso, ofensa, sarradismo. Ele falou, você olha uma garota bonita e você quer namorar com ela. Como que você vai querer, você vai ficar perturbado se você ler o passatempo de Radha Krishna. Então não é para nós isso. Não é para nós. Nem Gurudeva, nem Guru Maharaj, eles gostavam muito desse assunto, de ler isso. Uma vez o Gurudeva falou, Srila Siddhar Maharaj falou para ele, leia o Gita Govinda. Leia o Gita Govinda, é uma escritura com lilas de Radha Krishna. E Gurudeva falou, eu li, mas sem prestar atenção. Porque o meu Guru mandou eu ler, mas eu li sem prestar atenção. Por quê? Porque pode ser ofensivo se você trazer para o mundo material. Um devoto puro falou isso. Imagina nós que queremos ler tudo, queremos saber de tudo. Como que Krishna vive com Srimati Radharani. Por isso Srila Siddhar Maharaj também falou, nós lermos os passatempos de separação de Radha Krishna é menos perigoso do que lermos o passatempo de união. O passatempo de união é extremamente perigoso para nós. Nós somos muito infantis na vida devocional. Gurudeva, ele é Asraya Vigraha. Lalita Devi é Asraya Vigraha de Radharani. Se nós não adorarmos Asraya Vigraha, não podemos adorar Vijaya Vigraha. Quando alguém dizia Jaya Radhe, Gurudeva, ele sempre se irritava. Então, agora Srila Maharaj vai falar o que eu já falei aqui.
Gurudeva ficava irritado quando alguém falava Jai Arade. Quando o nome de Radharani, ele sempre vem à boca de alguém, não é grave, porque não é tão fácil falar o seu nome. Se nós sempre dizemos Jai Arade, tornamos-nos sarrajas. Nós temos de ter muito cuidado. É o que eu havia falado. Aquele que fica Arade, Arade, Jai Arade, Jai Arade, se ele não é o sarraja, ele está próximo disso, de um imitador. Então, temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. A quem Krishna pertence? Krishna é Krishna é Radhara Dasira. Ele é a propriedade dos servos de Radharani. Todos os Vedas, eles citam isso. Então, Krishna, ele é da propriedade das servas de Radharani. Quem são as principais servas de Radharani? As Gopis, as Sakis. E a principal das Gopis, a que lidera as Gopis, é Lalita Devi. A principal das Sakis é Rupa Manjari. Das Manjaris, é Rupa Manjari. Então, ele está totalmente dominado pelas servas de Shrimati Radharani. Então, o nome é Radhara Dasira. Quer dizer, ele é a propriedade das servas de Radharani. Tem outro verso aqui que diz o seguinte: aqueles que não adoram a morada chamada Vrindavana, que é decorada pela Radha, que parece uma lótus. Radhika Charana Padma, por Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, esse é o verso desse livro aqui de Srila Bhaktivinoda Thakura. E aí Srila Maharaj continua falando. Mas como adorar Radharani? Como? Vitane je nahi. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: Gurudeva disse, você deve caminhar com a sua cabeça pelos lugares de Radharani, não com seus pés, com as suas pernas. É esse tipo de lugar, mas como podemos vê-lo? Então, quando você for entrar no mundo transcendental, né, algum dia iremos para lá, assim a gente almeja, você vai entrar com o seu pé pisando nas almas, no lugar de Shrimati Radharani? Não, você tem que entrar com a cabeça. Você tem que tocar a cabeça no local que Shrimati Radharani pisa, em Goloka Vrindavana. Esse é o verso aqui que Srila Maharaj falou. Tem outro verso aqui dizendo o seguinte: nossos olhos, eles são cegos. Se eu tomar veneno, como posso provar qualquer coisa depois disso? Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: eu sabia que era veneno. Eu tinha ouvido falar que era veneno, mas ainda assim bebi. Se eu tomar veneno, eu sei que é veneno, vou ter que morrer. Estamos em Vrindavana Dan. Srila Maharaj está dando essa aula em Vrindavana Dan. Mas não cantamos, nós não praticamos, nós não fazemos kirtan.
estamos aqui, mas nós vivemos como em uma casa normal. Dormimos, comemos, fazemos todas essas coisas, essas mesmas coisas. Então, aqui Silat Maharaj está falando, se você tomar veneno, você vai morrer. Se você começar a ler, o que ele está falando com essa analogia, com essa metáfora? Se você começar a ler os passatempos de Shrimati Radharani com Krishna, se você começar a querer saber de tudo isso, você está tomando veneno. E o que vai causar esse veneno? Vai causar a morte da sua devoção. A semente da trepadeira devocional, ela pode morrer. Se você virar no Sahaja, e não é difícil virar no Sahaja, Srila Govinda Maharaj falou, é muito fácil, nós temos que tomar muito cuidado para não ser imitadores. É muito fácil, a mente quer ser Sahaja, a mente quer imitar, a mente quer desfrute dos sentidos. O que é imitar? Você querer imitar aquele que está em êxtase. Isso é o sahajismo, imitação daquele que está em êxtase. A mente quer isso, desfrutar dos sentidos, mesmo durante o serviço a Krishna. A mente quer o tempo todo desfrutar dos sentidos. Mas quando, pelo menos, no momento que nós estamos servindo Krishna, o casal divino, Mahaprabhu, o Guru, nós não devemos querer desfrutar disso. O desfrute é total dele. Krishna é o desfrutador supremo, não é para nós. Então, se mesmo durante o serviço você quer desfrutar, você não está servindo Krishna, você está servindo Maya, a ilusão. Toda vez que você desfruta dos sentidos, você serve Maya, você não serve Krishna. O serviço pode ser igual. O ato de você fazer aquilo pode ser igual, mas se você desfruta dos seus sentidos, você serve Maya. Se você desfruta, se você dá tudo isso para Krishna, você serve Krishna. Siddhartha Maharaj já deixou claro. Se você vai num local sagrado visitar como turista, você não está servindo Krishna. Ah, mas eu estou indo para Vrindavana, eu estou indo para Navadvipa, eu estou indo para Puridan. Se você vai como turista, se você não vai com uma guia de um guru genuíno, com um devoto puro, você está fazendo turismo. E isso daí vai te causar karma, vai produzir karma, ou bom ou ruim. Então, toda vez que você vai, como disse Silat Maharaj, que ele escutou uma aula de Srila Siddhartha Maharaj falando, quando você vai num lugar sagrado para você visitar, conhecer um templo, ver que templo bonito, ver isso, ver aquilo, sem um devoto puro do lado, sem um guru genuíno do lado, sem um parikram autêntico, o que você está fazendo? Exercício para os olhos. Srila Siddhartha Maharaj falou, exercício para os olhos. Então, quando você vai num local sagrado, você vai num templo, e você está desfrutando disso, você está fazendo exercício para os sentidos, para os olhos, para o paladar, quando você honra a praçada, querendo desfrutar da praçada. Quando você vai no Kirtan, você vai para o Kirtan do templo e você quer desfrutar da canção. A canção não é para nós, a canção é para Krishna. Então nós temos que tomar cuidado com isso, adorar Shrimati Radharani, para não virar um Sahaja. Tem um outro verso aqui que Silat Maharaj fala, mas esta é Goloka Vrindavana. Como posso adorar esse lugar? Srila Gurudeva, ele fez esse nosso templo aqui para cantarmos kirtans, para praticarmos e termos de fazer isso e adorá-lo. Por isso, se você seguir a sua mente, como você vai servir? Então, Srila Govinda Maharaj, ele fez o templo lá em Vrindavana, no nosso templo lá, está do lado, é bem ao lado do templo de Radha Damodar. Se você sair do nosso templo em 3 minutos, 4 minutos andando ou menos, você está no templo de Radha Damodar.
onde era o templo que Rupa Goswami fazia adoração à deidade, Shiva Goswami fazia adoração à deidade, onde Swami Maharaj Prabhupada, ele traduziu o Bhagavatam lá. Ele morou lá durante bastante tempo. Então, nós temos o templo lá do lado. E para que é esse templo, como diz aqui? O templo é para adorar a deidade. O templo é para cantar. O templo é para praticar corretamente. Nós temos que fazer isso. Adorá-lo. Adorar dessa forma. Como vamos adorar Gokula? Qual a diferença entre Gokula e Goloka? Goloka é o mundo transcendental onde vive Radha Krishna. Gokula é Vrindavana aqui na Terra. É igual, mas o nome é diferente. Gokula é aqui na Terra, Goloka é o mundo transcendental. Os passatempos ocorrem nos dois lugares. Gurudeva, ele sempre nos diz, não siga a sua mente. Você deve seguir o que eu estou dizendo. Alguma coisa pode estar acontecendo em sua mente. Rejeite. Rejeite o que a sua mente pensa. Sempre rejeite. Você tem vontade de fazer algo? Se o Guru não autorizou, se o Guru não orientou, não faça. Se o Guru falou para fazer ao contrário, não deve fazer o que a sua mente quer. A nossa mente está sempre errada. Sempre nós pensamos errado. Por quê? Porque Maya domina a nossa mente. A nossa mente está cheia de inimigos. A nossa mente tem Kama, Krodha, Loba, Moha, Mada, Abhimanya. Nós temos tudo isso. O que é isso? Nós temos a luxúria. Nós queremos desfrutar dos sentidos. A nossa mente quer isso. Nós temos inveja. Nós temos a raiva. Nós temos a cobiça. Nós temos a ilusão, a loucura, nós temos o ego. Então, nunca vá atrás da sua mente, porque a sua mente, a minha mente, está poluída com esses inimigos. Não devemos nunca seguir nossa mente. Se a sua mente e coração estão cheios de outras coisas, como você vai seguir Gurudeva? Você deve tornar-se um bom discípulo, um discípulo adequado, um receptor adequado. Tudo está em seu coração, mas você deve fazer a fusão. Então, tudo está no coração, mas tem Maya por trás. Então, nós temos que ser um discípulo adequado. Nós temos que seguir a orientação de Gurudeva adequadamente, não a nossa mente. E o que é seguir Gurudeva adequadamente? Nós temos que ser um bom receptor para Gurudeva. Gurudeva fala, se você não tiver um bom receptor, um bom recipiente, você não acumula o que Gurudeva fala. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Gurudeva fala, não leia nada que não seja da nossa missão, exceto o que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada escreveu. E aí as pessoas vão e leem. A mente delas fala, não, mas eu quero saber o que está naquele livro. Gurudeva fala, os gurus da nossa missão falam, não vão em outro templo que não seja da nossa missão. Mas a nossa mente fala, vai lá, qual o problema? Está tendo Kirtan lá, está tendo Harikata lá, mas o teu guru falou que não é para ir. E nós vamos seguir quem? A mente ou o guru? Se nós continuarmos a seguir nossa mente, nós não vamos ter a evolução adequada espiritual. Temos que largar nossa mente e seguir somente a orientação do Guru. Ah, mas eu quero ir. Você quer ir, mas o Guru falou para não ir. Por isso nós temos um Guru. É a mesma coisa a pessoa que se automedica. A pessoa vai lá e toma um remédio por conta própria, mas que capacidade a pessoa tem de saber o que ela tem que tomar ou não? Ela fez medicina? Não. Ela não sabe nada de medicina. Ela lê um artigo lá no Google, ela leu a bula do medicamento e ela acha que ela é capaz de falar, eu vou tomar isso tantas vezes por dia, durante tanto tempo. Da mesma forma o Guru, o médico da alma, o Guru falou, temos que seguir o que o Guru falou. Nós não temos nenhuma capacidade de
contestar o que o Guru genuíno fala. Não temos nenhuma capacidade, mas o nosso ego é extremamente alto, nós estamos iludidos, né? Então, continuamos com a doença da alma. Nós temos 5 doenças na alma. Mas Srilacharya Maharaj está falando aqui, siga o Guru, sirva o Guru. Servir o Guru é servir Nityananda Prabhu, é servir Rupa Goswami, e servir eles é servir Lalita Devi, que serve Shrimati Radharani e o casal divino. Então, nós temos que compreender isso. Continuando aqui a leitura, nós recebemos iniciação de Gurudeva, mas o que é o significado de Sisya? Ser um discípulo. Aí tem um verso que diz o seguinte: no momento de sua iniciação, o devoto, ele oferece-se ao Guru. Nós não estamos mais no comando. Então, quando você recebe a iniciação, você se entrega ao Guru. Nós não estamos mais no comando. O comando não pertence a gente. Ainda bem, porque nós, no comando, só sai besteira. Quando nós estamos no comando da situação, só sai besteira. Nós temos o Guru para nos comandar. E aí sim você vai fazer o caminho certo, o caminho correto. Nós somos cegos tentando ir para um lugar que não conhecemos. Como que um cego vai conseguir ir para um lugar que ele nem conhece o caminho? Tem que ter alguém que vai guiar ele. Alguém que saiba onde é esse caminho, como é esse caminho. Não existe GPS para ir para o mundo transcendental. Somente o Guru genuíno, ele sabe ir para lá, ele sabe como te levar para lá, e ele está ao seu lado, dando o braço para você pegar no braço dele, como um cego. O cego anda na rua segurando o braço do outro. Gurudeva está dando o braço para nós segurarmos e nos orientando como seguir. E mesmo do lado dele, segurando o braço dele, ele fala assim para nós, cegos, cuidado que agora vem um buraco. Cuidado, vamos para a esquerda agora, vamos para a direita. Gurudeva vai nos orientar, não a nossa mente. Continuando aqui, Gurudeva disse-me, se você servir os Vaishnavas, os servos de Radharani, os servos de Lalita Devi, Krishna virá para atendê-lo. Veja só que frase importante que Srila Govinda Maharaj falou para Srilacharya Maharaj. Se você servir os Vaishnavas, os servos de Radharani, os servos de Lalita Devi, Krishna irá para atendê-lo. Mesmo a própria Radharani, ela veio cozinhar o arroz doce para Sanatana Goswami. Essa história contamos outro dia no festival de Rupa Goswami. Shrimati Radharani veio cozinhar o arroz, ela deu os ingredientes e ela veio ela própria cozinhar o arroz doce para o seu devoto. Então, nós temos que servir Gurudeva. E aí, servir Gurudeva, servir Shrimati Radharani, servir Lalita Devi, e o próprio Krishna virá para nos servir. O próprio Krishna, se você fizer isso, ele mesmo virá. Quem é você? É uma pergunta. Eu sou desta aldeia, mas eu não sei como cozinhar o arroz doce. Essa aqui é a história do arroz doce de Shrimati Radharani com o Rupa Goswami. A minha mãe sabe como fazer isso. E ela me ensinou alguma coisa. Eu posso tentar fazer isso. Shrimati Radharani falou isso para Srila Rupa Goswami. Ela cozinhou e trouxe o pote, fez o fogo, fez tudo. Shrimati Radharani fez tudo. Quando Sanatana Goswami provou, ele ficou espantado. Que néctar!
Quanto néctar é isso? Ele procurou por aquela garota. Eu quero ver essa menina, o pai da garota, mas não conseguiu encontrá-la. Sanatana Goswami, ele começou a chorar. Rupa Goswami, você não sabe. Estamos aqui para servir Shrimati Radharani, mas ela própria veio para servir-nos. Esse é o lila de Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Shrimati Radharani. Então você deve entender o que este lugar é, o que é Vrindavana, Gokula Vrindavana. Gurudeva obteve esse lugar aqui. Aqui é Radha Rasa Bihari. Aqui é o lugar de Shri Krishna, Das Kaviraj Goswami. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, a casa dele, que é da nossa missão, ela está em frente ao nosso templo. O autor do Sri Chaitanya Charitamrita. A casa dele fica em frente ao nosso templo da nossa missão e também pertence à nossa missão. Gurudeva obteve esse lugar aqui, Radharasa Bihari. A deidade lá tem esse nome. Aqui é Radha Damodar também. Como eu falei, tem o templo do lado do templo de Radha Damodar. Uma vez, o irmão espiritual de Srila Gurudeva, um discípulo de Srila Siddhadeva Goswami Maharaj, ele veio a Gurudeva e se ofereceu para fazer Puspa Samadhi de Srila Guru Maharaj, no lugar de Rupa Goswami. Gurudeva respondeu: nós não queremos isso. Aqui tudo é misturado. Todas as pessoas sarrádias e todos podem dar algum dinheiro. E seu pai ou mãe também podem ser enterrados aqui. Eu não quero dar o Puspa Samadhi de meu Gurudeva aqui. Felizmente, ele conseguiu este lugar, na mesma terra, com o lugar de Srila Rupa Goswami. Além disso, Srila Swami Maharaj Prabhupada, ele passou 10 anos aqui, e depois de traduzir o Bhagavatam, ele foi para a terra estrangeira, para os Estados Unidos, em sua velhice. Ele foi para um país estrangeiro. Que tipo de impressão que ele teve? O que ele viu quando ele veio aqui para o exterior? Além disso, antes de ir para o exterior, ele foi para Navadvipa e ele pediu o abrigo de Srila Siddhar Maharaj. Ele pediu as bênçãos de Srila Siddhar Maharaj para vir pregar aqui no Ocidente. E pediu permissão para vir. Vocês devem adorar este lugar. Se alguém senta-se neste lugar, toca cartas e cânticos, Hare Krishna, eles vão para Goloka, Vrindavana. Tal tipo de lugar é esse. Então, Srila Maharaj aqui, ele está falando o que é Vrindavana aqui no mundo material. Mas nós não estamos cantando, não estamos praticando dedicadamente, devidamente. Nós estamos pensando sobre o nosso próprio eu. Nós estamos pensando em exercício do olho, como eu havia falado, exercício das orelhas, exercício da mente. Nós estamos fazendo todos os tipos
de exercícios e tem um verso aqui que diz o seguinte: os nossos olhos, eles ficam cegos com tanta poeira ilusória. Como então nós vamos ver esse tipo de ambiente? Como que nós vamos ver o que tem em Goloka Vrindavana ou em Gokula Vrindavana aqui no mundo material, se nossos olhos estão cheios de poeira? Nós não conseguimos ver. Nós vamos lá para Vrindavana aqui na Índia, nós não vemos Krishna fazendo os passatempos com Shrimati Radharani. E ele está lá fazendo, nesse momento, os passatempos de com Shrimati Radharani. Mas nós não conseguimos ver, nós somos cegos, nós não conseguimos ver esse ambiente. Uma vez, um sannyasi, ele veio até mim e disse: ó Maharaj, Vrindavana não é nada. Os macacos, eles estão sempre perturbando e defecando lá. Eu disse a ele: os seus olhos são assim. É por isso que os seus olhos, eles viram macacos perturbando e defecando. Mas alguns podem ver o Nitya Dhamma, o Dhamma eterno, os passatempos eternos de Radharani e Krishna aqui. O local de aparecimento de Radharani, ele fica nas proximidades, em Ramakeli. E a casa de seus pais, o rei Vishabhanu e Kirtika Moi, é em Varsana. Quando o rei Vishabhanu e Kirtika Moi viveram em Ramakeli, o rei Vishabhanu ia todos os dias ao Jamuna para se banhar. Um dia, quando ele foi para o banho no Jamuna, ele viu uma grande lótus com um bebê dentro dela. Raja Vishabhanu, o rei, ele trouxe esse bebê para casa. E o sentimento veio a veio a Kirtika Moi, que o bebê tinha nascido assim. Então, Shrimati Radharani, ela apareceu no Jamuna, em cima de uma lótus gigante. E o pai dela, o rei Vishabhanu, pegou ela, viu ela, pegou ela, e a mãe dela, Kirtika Moi, ela sabia que a criança tinha aparecido dessa forma. Tantos semideuses vieram disfarçados à casa deles. Tantas pessoas vieram para vê-la, mas ninguém poderia reconhecer quem ela era. Kirtika Moi e Vishabhanu, o rei, também convidaram Nanda Maharaj e Jashodanandana na época. Todo mundo queria saber como a menina tinha aparecido e por que, apesar de tão bonita, ela não abria os olhos. Enquanto todo mundo estava falando disso, numa multidão, Krishna foi até o quarto de Radharani. E quando ele viu o rosto dela, ela abriu os olhos. Primeiro ela viu o seu Senhor Supremo. Ela havia pedido antes a ele: prometa que quando eu nascer, eu não vou ver o rosto de ninguém até que eu veja o seu rosto. Então, essa aqui é uma história muito bonita, né? Shrimati Radharani estava com os olhos fechados, somente quando Krishna, pequenininho, ele é um pouco mais velho que ela só, quando ele pequenininho foi lá ver ela,
ela abriu os olhos, porque ela tinha pedido isso para ele, que a primeira pessoa que ela visse seria ele, o rosto dele. Há tanto lila em Vrindavana, Dan, Govardhana Dan, Uddhava Kunda, Radha Kunda, etc. Então, assim acaba a aula de Srila Acharya Maharaj, falando sobre o aparecimento de Srimati Radharani. Agora, no final, que ele conta como que ela apareceu, né? De que forma. Ela não nasceu do ventre de Kartika, da mãe dela. Ela não nasceu. Krishna, sim, nasceu no ventre de Devaki, mas Radharani não. Ela apareceu em cima de uma lótus, extremamente bela, mas ela não abriu os olhos, porque ela tinha pedido para Krishna que ela queria ver ele primeiro que todos os outros. Então, essa é a história de Srimati Radharani, e além da história de Srimati Radharani, o mais importante é como servi-la, como nós podemos servi-la. Nós somos Gaudiya Vaishnavas, nós somos servidores de Srimati Radharani. Ontem à noite, um texto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele falando, nós somos Gaudiya Vaishnavas. O Gaudiya Vaishnava, ele serve Srimati Radharani. Raghunatha Das Goswami, ele falou, eu quero servir Krishna, que está junto com Srimati Radharani. Eu não quero servir Krishna como rei em Dwaraka. Eu não quero servir Krishna em Kurukshetra, o Krishna de Kurukshetra. Eu quero servir Krishna de Goloka Vrindavana, onde ele está tendo lila com Srimati Radharani. Krishna com Srimati Radharani, o casal divino. A nossa linha é servir o casal divino. E o casal divino, ele está em uma personalidade só, que é Mahaprabhu. Então nós somos servidores de Mahaprabhu. A união de Radha Krishna. É Krishna com o coração e a auréola de Srimati Radharani. Por isso Mahaprabhu é dourado, ele não é negro, ele não tem a cor escura, chama como Krishna, e ele tem o humor de Srimati Radharani, ele tem o sentimento de Srimati Radharani. Então, nós somos seguidores desse Senhor Divino, Mahaprabhu, que é o casal divino unido. Nós temos que compreender isso. E o Guru é a nossa ponte entre nós, alma, e o casal divino, nós, alma e Mahaprabhu, é o Guru. Sem o Guru não vamos chegar lá. Na verdade, nós não fazemos nenhum serviço devocional. Quem faz o serviço devocional é o Guru. O Guru está utilizando nós como instrumento. Quando você cozinha para Krishna, não é você que está cozinhando, você está sendo utilizado para cozinhar. Quando você faz a guirlanda, não é você que está fazendo a guirlanda, você está sendo usado para fazer a guirlanda. O teu corpo está sendo usado. Então nós não fazemos nada, nós só somos usados. E isso é muito bom. Ser usado é extremamente bom. Quando Krishna quer te usar para o serviço, isso é extremamente bom. Srila Acharya Maharaj falou, se Krishna está feliz com o teu serviço devocional, ele vai te dar mais serviço. E mais serviço, e mais serviço. Cada vez mais serviço. Vai chegar um dia que você não vai ter tempo e nem vai querer fazer um hobby. Você não vai querer visitar um lugar. Você não vai querer ir numa festa. Você não vai querer fazer mais nada, somente servir Krishna. E aí vem o gosto superior, vem o apego, vem o afeto e vem Krishna Prema, amor puro por Deus. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário aqui durante a transmissão. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite continuaremos com o festival. Hoje é domingo, às 18 horas começará o festival. Participem do Arati. O Arati é extremamente importante também. Não é só Harikatha, o Arati, os Kirtans, tudo no programa é importante. Então, quem puder, entre logo às 18 horas, participe. Vai terminar mais ou menos às 20 horas, para quem ficar assistindo. A Shrimati falou se eu podia colocar o microfone. Na verdade, hoje eu esqueci.
de colocar o microfone próximo, né? Não sei se o som ficou muito baixo, mas me desculpe, eu só olhei agora a sua mensagem. Temos alguns comentários aqui, deixe-me ver aqui. Além desse do microfone, que eu não vi antes, eu devia ter olhado antes. As pessoas estão falando feliz Radhastami, né? Bom dia, enfim. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. E à noite vamos comentar sobre a aula de Srila Govinda Maharaj. Eu falei que eu ia ler a aula de Srila Govinda Maharaj, mas eu comecei pela aula de Silachara Maharaj. Mas os dois são devotos puros, claro. E à noite vamos comentar mais sobre a Shrimati Radharani e virão devotos também. Cada um que quiser vai falar um pouquinho, dar a sua contribuição para o programa. E agora vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Não esqueçam que o jejum é até meio-dia hoje. Tem algumas pessoas que estão no exterior, já passou o horário, né? Tem algumas pessoas assistindo aqui, já passou o horário do meio-dia, mas quem está no Brasil ou ainda está no horário que não chegou ao meio-dia, tente fazer o jejum até o meio-dia, é auspicioso, é muito importante nós fazermos isso. Um sacrifício para Krishna, um sacrifício para Shrimati Radharani. Srila Siddhar Maharaj fala: o quanto de sacrifício você está disposto a fazer para a devoção a Deus? O quanto nós estamos dispostos? Então, hoje é tão tranquilo, até meio-dia somente, fazer o jejum. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan, então. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha Devya Nasha Vishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asvar Padarinu Pura Panchada Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jobe Prache Koilo Vaso Jai Goshai Jate Bhaje Koila Bhasha Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash
Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayama Vaishnava Pad Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottam Das Hare Rama Sankirtan Kore Narottam Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Rama Sankirtan Kore Narottam Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui do programa. Nós temos aqui conosco hoje Dayamitai Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi, a Paula Coelho dos Santos aqui também conosco. Temos aqui, deixa eu ver, Govinda Charan Prabhu também conosco. E o Vijaya Aksha Prabhu, deixa-me ver aqui quem mais. A Carla Lavinas também aqui conosco. Malini Devidasi, o Pablo C. Reis também conosco aqui. E Subas Mandal. Então agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha de vocês, nesse dia tão auspicioso de Sri Radhasami. Daqui a pouquinho agora eu vou encerrar agora essa transmissão pelo Facebook e vou começar a outra transmissão com Silatila Kaniriha Maharaj fazendo seu darshan para nós, dando darshan para nós. Logo em seguida, a hora que ele entrar falando, eu vou ligar a transmissão pelo Facebook. E à noite, como eu já falei, 18 horas, teremos o festival com os devotos presencialmente e também pela internet.
Um bom dia a todos, um bom feliz Radhastami e até daqui a pouquinho com a transmissão do Zoom de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj.